Olá, olá, tudo bem? Graça e paz, sou o Júnior Esdras, estou aqui mais uma vez com o nosso CVCast, esse é o nosso programa número 4. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui, teólogo. Hoje vamos ter um assunto aqui mais aprofundado, vamos falar de teologia, de filosofia. E o meu convidado de hoje, pastor Levi Antônio, seja bem-vindo, meu amigo e professor, pastor Levi. Obrigado, obrigado, é uma honra estar aqui, né, com a turma aí, para a gente poder compartilhar esse tema hoje, que eu fui convidado, que é o tema da ética, né? Isso. Então é muito bom a gente estar compartilhando, e dentro desse assunto, que é um assunto muito extenso, nós vamos tentar simplificar aqui para o nosso... Para a nossa audiência. Para a nossa audiência aí ver, né, e aprender mais sobre a palavra. Então, pessoal, acompanhe aqui o nosso programa, tá? Antes de mais nada, curta o nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe com algum amigo. Hoje nós vamos falar desse assunto e o texto base da nossa conversa vai ser no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Um texto muito conhecido e o pastor Levi ele vai nos esclarecer um pouco essa questão da ética cristã. O pastor Levi é professor no nosso seminário teológico e acabamos de pegar ele ali de surpresa, falou assim, pastor, vamos lá gravar alguma coisa, vamos deixar um conteúdo ali para agregar para o pessoal que tem nos acompanhado. E o pastor Levi é essa figura que você está vendo aqui, ó, sempre sorridente, camarada bacana, sempre um papo gostoso. Então hoje a gente vai abordar esses assuntos. Então, primeiramente, pastor Levi, se apresenta melhor assim para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de sua formação, do seu ministério. Eu sou técnico na área química, né? Sou teólogo, pós-graduado em engenharia ambiental, tenho uma formação também, sou bacharel em direito e a gente se prepara, né, em outras pós-graduações, mas a gente se prepara para poder servir a Igreja de Cristo, né? Esse é a grande importância do nosso chamado é para servir. E a gente serve através daquilo que é a orientação bíblica, né? O que Deus coloca no nosso coração para a gente poder fazer um trabalho melhor e de qualidade para a igreja. Pastor Levi, quando você for falar ali, pode olhar para a câmera e não para a tela, tá? Pode ficar. Tá, okay. Olha para a câmera, isso. Então vamos voltar lá. Então a gente vai falar do assunto da ética. Antes de entrar nas questões da origem, vamos explicar para quem está ouvindo a gente ali o que seria a ética cristã. Vamos falar o que seria a ética comum, sim, na cabeça da maioria das pessoas, e a ética cristã. Sim. Pode abordar para a gente assim, esmiuçar isso aí. A ética comum, né, ela surge basicamente através dos principais filósofos, né, que é Sócrates, Platão, principalmente Platão. Né? Então, Platão analisando o convívio do ser humano, né? O homem não é uma ilha, ele tem que interagir sempre, né? Ele foi olhando a questão das virtudes, né? Que o ser humano ele pode oferecer essas virtudes, né? E quais são essas virtudes? É a virtude de gratidão, de alegria, de amizade, de companheirismo, de compartilhar as coisas, né? De viver dentro de uma cultura, um ethos, né? Que ele pode sempre assim, aquela cultura vai transformando a sociedade e vai dando ao homem a capacidade de extrair dele próprio essas virtudes. Então são virtudes que são externadas, né, pelo ser humano. Essas virtudes, elas estão dentro de uma physis. O que é a physis? É o físico. É o lugar físico, é o lugar palpável, é o mundo que nós vivemos. Essa é a physis. Então nós temos o ethos, que é a ética, são as virtudes, e nós temos a physis, que a physis é o quê? É o nosso próprio mundo, né? E dentro desse mundo também é o mundo cultural, é o mundo em transformação, né? Então nós vivemos em transformação e adaptando sempre na nossa casa, onde nós vivemos. Cada um tem um tipo de cultura. Né? Às vezes uma igreja, os irmãos não têm problema de tomar café, você vai em outro país lá, eles já acham que você vai tomar café naquela cultura ali, né? Já é uma outra situação, né? Então, cada um tem uma cultura e a gente vai adaptando essa cultura à nossa ética, à nossa formação ética, né? Que ela vem desde o berço, né? Desde o berço até a gente ter a maturidade. Beleza, então esse é o ethos, né? Esse conjunto de costumes
Isso seria o pensamento comum. É o pensamento platônico. Platônico. Né? Platônico. E a gente fala de pensamento platônico, para quem está ouvindo a gente, a importância de compreender o pensamento platônico, porque a gente vai ver que os pensadores bíblicos seguiam uma linha parecida, ou utilizavam desses recursos de Platão, correto? Sim, correto. Inclusive, junto com essa ética, né, nós trabalhamos muito com a questão da moral. Né? A moral, ela acompanha isso, porque ela faz parte também das questões culturais. Então, quando eu falei do café, né, para mim é uma coisa que não tem importância, né, mas para outro chega até a ser imoral, que dá uma questão de vício, né? O cara toma aquele café toda hora. Então, uma outra cultura é igual na igreja da Alemanha, né, onde minha filha até participou lá, louvava lá na igreja da Alemanha, né? Então, lá eles tomam cerveja na hora da ceia, né? Uma ceia comunitária que tem, eles tomam a cerveja. Isso para nós é uma questão imoral, né? Ou amoral, fora do costume nosso, né? Não é que ele é proibido, mas ele é amoral. Ou seja, proibido que eu digo é o seguinte, né? Ele tem o direito de fazer o que ele quer. Porém, para a nossa cultura, já é algo complicado. Nós não aceitamos isso tão simples assim. Então, tem a questão da ética e da moral. Então, a moral está ligado muito a esse costume mais arraigado não de comportamento, mas um costume que trouxe para cada sociedade de uma forma. Né? Vamos falar então também, pastor, a respeito assim, das principais virtudes dessa ética cristã. Porque o senhor está tratando de um assunto aí da cerveja, por exemplo, na cultura europeia lá, na Alemanha. Isso. O senhor explicou bem, a Bíblia não vai nos apontar que é proibido tomar cerveja, mas na nossa cultura brasileira vai pegar mal. Justamente. Então seria... Justamente. Seria... Não é imoral, porque não tem uma lei que vai pautar, justamente. Mas seria antiético. Seria isso? O pensamento é por aí? Não antiético, né? Vai ser... aí a gente fala que ele tá descumprindo essa moralidade, esse costume, né? Agora a ética já está mais ligada à virtude. Então, Platão, ele vai trabalhar muito com a questão da alma. Então, ele vai mostrar, por exemplo, que a nossa alma, né, ela tem boas coisas, boas qualidades, né? E ela é aquela que vai ter os sentimentos, né? Igual a gente crê na Bíblia mesmo, né? Que a alma está ligada aos sentimentos, né? Às vezes você irou, você está raivoso. Então, mas você não pode ferir o próximo, você não pode ferir os costumes, você não pode ultrapassar o limite do outro. Então, isso chega a ser a sua ética, né? A ética não é uma coisa que é uma lei imposta, mas é uma coisa que brota de você e você vai ser uma pessoa ética. Olha, eu não vou roubar ali do outro porque eu vou prejudicar a vida dele, né? Eu não vou fazer andar sem carteira porque além de eu romper com os costumes da moral, eu vou ser antiético porque eu sou uma pessoa que realmente eu sigo um bom princípio, né? De não atropelar ninguém lá fora, porque eu não vai tenho ser carteira. Imprudente, no caso. Imprudente, justamente. Esse povo aí, por exemplo, no contexto bíblico já, quando a gente vê os pensadores da Bíblia, por exemplo, como Paulo, os outros apóstolos, eles vieram de uma tradição judaica. Sim. E como que o pensamento judaico assimilou esses pensamentos, um pensamento cristão, na verdade, né? Porque eles são de uma raiz judaica, os princípios bem parecidos com esses aí que o senhor citou, bem pautados na ética, em não prejudicar o próximo. E como que eles viram como eles reagiram diante dos pensamentos da cultura helênica, de Platão, Sócrates? Isso. Então, na verdade, a cultura judaica, né, ela pautava a ética, né, num princípio maior, que era a aliança com Deus, o relacionamento com Deus. Então, essa aliança com Deus é que dava ênfase à ética, porque a aliança com Deus, ela ligava aos princípios legais,
né, da lei, né, que foi estabelecida, e a aliança com Deus também, ela estava pautada na santidade do homem. Então, o homem sabia que a partir do momento que ele não se separava para Deus, né, se contaminava, ele feria a própria aliança de Deus. E essa aliança está ligada à fidelidade. Então, o povo judaico, o povo escolhido de Deus, aquele povo que seguia a Deus, eles entendiam a ética, tá, baseada na aliança e baseada na santidade. Era isso que o povo era ligado. E então agora, a partir do que o senhor falou, a gente vai tentar ler esse texto e tentar extrair dele o que Cristo quis dizer, o que Cristo quis ensinar, lembrando que o assunto de hoje é a ética. Então nós vamos tentar compreender a ética de Cristo, seria isso? Sim. A ética do cristianismo? Justamente. Porque a gente já falou da ética do pensamento platônico, né, de Platão. Justamente. Suas virtudes. As suas virtudes. Daqueles que ouviam Jesus, que era pautado na lei mosaica, na lei de Deus. Sim. E agora Jesus. Aliança, né, que é muito importante. Na aliança, correto. E agora Jesus, não que seja outra aliança, né, ele não veio revogar aquela, mas ele veio interpretar. Justamente. Mas na visão cristã. Sim. Então vamos ler esse texto e tentar Vamos caminhar com as pessoas que estão nos acompanhando ali. Acompanhe aí, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Pode ler, pastor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo-chave em buscar primeiro esse reino, né? Olha, quando nós entendemos o cristianismo, quando nós começamos a entender as palavras de Jesus, primeiro que Jesus, ele não debatia com ninguém. Jesus, ele colocava o que era para ser colocado nos seus sermões, na sua palavra, na sua vontade, ele colocava. Então ninguém contrapunha contra Jesus. Pelo contrário, eles às vezes incitavam brigas contra Jesus, acusavam, mas contrapor o texto e contra-argumentar, não tinha isso. Então, em primeiro passo, Jesus, ele começa a ensinar aqueles homens como é construir no coração do ser humano o caráter desse reino, né? A ética desse reino, o ethos desse reino, ou seja, aquela cultura que surge perante uma physis, perante o físico daquele mundo, perante os povos, os relacionamentos com Deus. Ele começa a ensinar como que nós podemos nos relacionar com Ele, sabendo que tudo que Ele fez é padrão para a nossa ética. Então as nossas virtudes que nós vamos exalar, elas têm que ser as mesmas que Cristo exalou. Então tudo que Cristo ensina, nos é ensinado, tudo que é passado para nós temos que absorver como as virtudes perfeitas que vêm do alto. Jesus é o próprio reino, ele é o rei. Ele é o reino que é chegado e dito por João Batista, eis que é chegado o reino. Jesus chega para nos ensinar as virtudes, o ethos, a ética. Então a ética de Cristo, ela se baseia muito na cruz do Calvário. A cruz é o marco principal da mensagem de ética da cruz. A mensagem de obediência ao Pai, né? Que mesmo o teólogo que não crê em Cristo ou tem alguma diferença, mas a obediência ao Pai, isso não é inegável, né? Então Jesus, ele obedece o Pai e essa obediência, esse princípio de amor pelo próximo, né? Esse caráter de Cristo que não mentiu, mas cumpriu as suas promessas, inclusive promessas messiânicas, elas são todas pautadas na ética. As virtudes de Cristo, o amor, a paciência, a prudência, isso tudo nós aprendemos e transforma o nosso coração, né? Rapaz, que bacana ouvir o senhor falar essa questão aí que a ética de Jesus está baseada na cruz, na obra dele. Sim. O teólogo, o pensador comum, ele não vai ter essa visão, né? E ele vai perder todo esse benefício que essa obra tem. Justamente. Que maravilha esse texto. Enquanto o senhor falava também, pastor, que
Nós lemos aqui buscar o reino e a sua justiça. Esse reino é Cristo. E quando o senhor falava, logo me arremeteu aquele texto de Paulo, com relação à justiça, que Paulo dizia que o evangelho se revela na justiça. Então essa justiça de Cristo é o evangelho. Tudo está ligado em cima da obra dele, daquilo que ele fez. Sim. E é interessante que a justiça de Cristo é ele que vai fazer a justiça, né? Sua justiça, né? Ele mesmo pagando fará a justiça entre os homens, né? Então, além dele ter pago um alto preço, né? Nos mostrado o amor que ele teve, construir essa ética no nosso coração, esse ethos no nosso coração que a gente tem que aprender, essa moral que nós devemos viver. Agora, nós não podemos confundir que no século XVII, por exemplo, ou XVIII, por aí, havia um teólogo havia um filósofo chamado Stuart Mill, que ele acreditava que tudo, ele só ia ser salvo pelo comportamento. Então, se ele andasse bem, né, tivesse um bom comportamento, uma boa ética, Deus ia salvá-lo por isso. E nós sabemos que não é isso, né? A salvação é a graça de Deus que ele nos alcança, por amor e de graça. Então, Deus alcança o nosso coração, a nossa vida. Então, esse momento de salvação é um outro tema, mas Jesus nos alcança de forma gratuita. Então, independente, né, dos nossos pecados, ele veio para perdoar e para nos livrar dessa carga que nós temos. Se eu descumprir a ética ou fui uma pessoa imoral, Jesus quer curar o meu coração e quer mudar. E ele é o espelho, ele é o padrão de ética. Se eu pautar minha vida nele, eu tenho certeza que nós vamos caminhar bem e muito bem, não? Beleza. Pastor, eu estou lembrando aqui também que esse texto está dentro do Sermão da Montanha. Sim. E o Sermão da Montanha ele vai falar o que o senhor estava explicando a respeito da ética, esses duetos, esse conjunto de costumes. E Jesus ele estava ensinando isso para os seus discípulos, desde quando ele começa nas bem-aventuranças, a respeito de caráter, de como deve ser o nosso comportamento. Ele vai falar de ser pobre, de ser manso, e ele, trabalhando esse pensamento de mudar o que eles entendiam que era certo, porque a gente percebe pela leitura bíblica que no sermão de Jesus, ele veio desconstruir um pensamento errado acerca da aliança e construir uma ética correta, um pensamento correto. Então ele vai passar por todo aquele perfil do caráter do cristão, do discípulo, daquele que quer segui-lo. No nosso agir em prol da sociedade, ele vai chegar lá no ponto aqui, eu estou no capítulo 5, onde ele vai falar para a gente fazer a diferença na comunidade, ser sal, ser luz. E Jesus vai ensinando seus discípulos, e quando ele chega nesse ponto que a gente leu, do capítulo 6, ele está falando das angústias da alma, né? Da solicitude da vida, daquela ansiedade. Então essa palavra também, ela vem como uma resposta de consolo para aquilo que nos espera, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco da compreensão desse assunto da ansiedade, já aplicando no dia de hoje, porque a gente abordou aí o que Jesus ensinou para os discípulos, mas hoje nós percebemos o quanto a ansiedade tem sido um inimigo, né? Nós não temos conseguido compreender essas virtudes de Jesus, muitas pessoas não têm conseguido enxergar a cruz. Qual seria a sua experiência, a sua aplicação para nós em cima desse... Eu vejo que a ética é algo mais profundo, né? Talvez nós entendemos só como ética, como comportamento. Mas como eu estou levantando aqui, é um conjunto de virtudes, né? É um conjunto de fatores em que nós, a cada dia, nós vivemos esse cristianismo, né? No andar, no caminhar, nós vivemos ele. Então, por exemplo, o meu trabalho, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ser uma pessoa ética, não porque eu sou imposto por uma lei ou por uma norma, mas porque o meu coração está pautado num relacionamento com Cristo. Então, eu não vou ultrapassar os limites do outro, eu não vou infringir aquilo que não me cabe, né? uma lei, eu não vou ultrapassar aquilo que vai prejudicar o próximo, porque eu sei o que Cristo construiu no meu coração.
Então, as angústias, elas vêm no sentido de que quando nós não nos aprofundamos na palavra, quando nós não bebemos desse alimento, quando nós não temos essa ética no coração, esse padrão de Deus no coração, eu sinto que a gente falta algo na nossa vida, né? Falta algo. E quando falta, né, pode se transformar em angústia. Não é só esse fator, mas tem vários fatores. E hoje o mundo, ele anda muito atarefado, com muita coisa, muita carga, né, muito desespero, correndo atrás do business, né, como o pessoal fala, do dinheiro, correndo atrás do vento, como diz na palavra, nós estamos correndo atrás do vento, né? E se a gente for para o texto lá de Agur, ou Lemuel, né, se eu não me engano, ele fala assim que o pão, né, que seja dado pão na medida certa, nem muito mais, para eu deixar Deus de lado, e nem muito menos, né, para eu ficar reclamando de Deus, mas que Ele me dê a quantidade certa, o equilíbrio. Então nós temos que chegar aqui, como Platão falou, de nós temos uma harmonia. O que é harmonia? A gente saber conviver bem, a gente tem a medida certa das coisas. O próprio Platão fala nas virtudes, que a gente não pode ter essas virtudes, ser ansiosos também, né? E Jesus fala muito da ansiedade, né? Para a gente não viver preocupado com o dia de amanhã, né? Aqui Mateus 6 fala do que comer, do que beber, do que vestir, né? Jesus vem falar, se as aves do céu, né, elas não precisam de plantar nada, não precisam de adubar a terra, e Deus a sustenta, quanto mais a gente. Então, a gente não precisa viver ansioso, a gente tem que deixar que o Senhor trabalhe no meu coração, no seu coração, né? E que Deus possa fazer a obra dele. Mas é isso. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pastor Levi, o senhor citava aí o Platão, e eu pensei o seguinte, eu lembrei que tem muito cristão que é implicado quando a gente cita o nome de alguém que não seja Jesus. Como se a gente quisesse transmitir um ensino que não seja dele. Sim. Então eu vou te fazer uma pergunta, o senhor vai responder daqui a pouquinho, a respeito dos principais pensamentos de Platão e Jesus que mais se casam. Sim. Mas antes disso, só para corroborar com a resposta que o senhor deu primeiro, ontem eu conversava com um amigo e ele falava acerca desse entendimento de Colossenses 3,17, onde diz que tudo que a gente for fazer como ao Senhor. Sim. E dar a Ele graças. Então, muitas dessas angústias e ansiedades que a gente tem é por não ter, eu concordo com a sua resposta, de não ter essa compreensão de que estamos fazendo para Cristo, para o reino dele. Então, daí a gente se angustia e cria toda essa coisa. Mas, sobre o que eu perguntei, sobre o que eu afirmei, né, que tem cristão que é um pouco birrento com relação a pensadores. Vai falar de Platão, eles acham que é uma teologia nova, é um pensamento novo, mas não. Mas o que ele teria de mais parecido assim, nos pensamentos com o que Jesus falou na Bíblia? Porque Platão, para quem não sabe, ele veio quanto tempo antes de Jesus? Uns 600 anos. São os pré-socráticos, né? Vem o Sócrates, Platão e Aristóteles aí na fila aí, né? Então é o seguinte, na verdade, a filosofia, a gente pega muito detalhe da filosofia, não querendo aprofundar, ficar só aqui na digressão das filosofias, mas na verdade é o seguinte, a gente pede alguns pontos, porque o princípio do pensamento do ser humano é filosófico, né? Então Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai trabalhar com a tese, antítese e síntese, né? Paulo vai perguntar, vai responder, e ele vai fazer uma síntese, né? Ele vai falar, olha, se você não crê que Cristo morreu na cruz, né? Se você não crê que Cristo ressuscitou, então é vã a sua fé. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está falando para você, perguntando para você, ele está te respondendo e sintetizando aquele trabalho. Está te constrangendo a raciocinar. Aí vem falar que Hegel, que é um filósofo lá do século XVII também, XVIII, aí por aí, vai falar que ele que criou a tese, síntese e antítese. Isso é mais antigo, né, que o rascunho da Bíblia, né? Então a gente brinca, né? Mas na verdade é o seguinte, as ideias platônicas, né, elas são muito pesadas, muito grandes, né, na filosofia, né? Então assim, são paralelos que a gente vai construindo, né, no raciocínio do ser humano e fazendo paralelo com a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui de um filósofo, por exemplo, Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, ele entendia que a água era o princípio de toda
a energia da terra. Então, por exemplo, o animal não vai buscar beber na água lá, tal do rio, o outro também, né? Então ele imaginava que ali a fonte de energia, a fonte de vida era a água. O que Jesus fala? Que ele é a água da vida, né? Só ele vai matar a nossa sede. Então, a gente tem que pensar e entender que às vezes a gente pega um pouco desses filósofos para a gente também compreender um pouco da palavra e vice-versa, né? Comparar a palavra também com o que eles estão falando. Talvez eles falam contra a Bíblia e tem coisas que... Paulo fala assim, reter o que é bom, né? Isso. E desprezar o que é ruim, né? Então a gente vai nesse caminho aí. É verdade, porque até a graça comum, aquela graça que não é a salvífica, mas aquela que atinge todo homem, sim, ela alcança todo mundo, né? O sol, sim, nasceu para todo mundo, a chuva cai sobre todo mundo. E tem um pensador mais moderno, o senhor vai lembrar muito bem dele, que ele falava o seguinte: quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence de que não tem o bastante. Lembra dessa música? Sim, sim. Renato Russo. Renato Russo. Então, que é uma coisa mais bíblica do que isso, é algo do que a gente está falando. Quando a gente tem mais do que o que precisa ter, a gente reclama. Criança é um reflexo disso. Criança, você acaba de dar... Meu filho, por exemplo, eu deixo ele na casa da tia para brincar com os primos. Quando eu vou buscar, ao invés dele ser grato, como eu citei aqui em Colossenses 3,17, ele reclama. Sim. Tem mais do que precisa ter. Aí, sim, convence que não tem o bastante. Ah, pai, só fiquei aqui 10 minutos, ficou lá 2, 3 horas. Mas os pensadores, quando a gente consegue tirar as coisas boas, ele reter o que é bom, a gente cresce sim, é verdade. Justamente. Porque a graça comum alcançou eles também. E tem muita coisa também da filosofia que a gente despreza também, que não serve para nós, né? E a teologia, quando a gente fala em teologia, a partir do ano 1000, é que foi surgir a teologia. O que é a teologia? É justamente a filosofia encontrando com a religião. Então é o estudo dos dois, né? Principalmente as faculdades que surgiram aí, nesse período da Baixa Idade Média, com Tomás de Aquino. Então, justamente a formação da teologia foi por aí. Deixa eu te falar aqui, pastor, sobre teologia, o senhor dá aula aqui no nosso seminário já há quanto tempo? Já tem acho que uns 4 anos, né? Uns 4 anos? O senhor deu aula para mim, eu não lembro a matéria não, mas eu acho que foi Velho Testamento. É a matéria que o senhor dá também, né? Do Velho Testamento. Antigo Testamento. Um dia a gente podia falar sobre o Antigo Testamento aqui também, viu? Tá bom. É bacana. Vou falar. E qual que é a sua experiência, assim, com a teologia mesmo, com o aprendizado? Porque o senhor falou aí que é formado em outras áreas. Sim. Então o seu tempo deve ser curto, né? Não, sim, deve ser fácil. E como que faz para conciliar, assim, né? Abrindo um parênteses aqui no nosso assunto principal, mas eu fiquei curioso, eu gosto muito de conhecer nossos convidados aqui, né? Como é que o senhor faz para conciliar os estudos da palavra, com as questões de igreja, com a teologia, com as outras formações? Como é que faz? É o que o pessoal fala, né? O que você faz de meia-noite às 6, né? Então, não tem jeito, né? Tudo é esforço, né? A gente tem que esforçar. Eu nunca deixei de servir a igreja e nunca parei de estudar. Então, desde novo eu sempre estudei. Já tomei bomba na escola, não foi uma nem duas. Então, né, a professora um dia me deu uma prova de matemática e falou assim, aqui ó. Aí eu olhei a prova de matemática, eu falei, não, professora, eu tomei recuperação. Ela, não, foi bomba direto. Você não tomou recuperação. Então, a gente brinca assim, mas eu nunca deixei de estudar. Depois que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai estudando, aprofundando, gostando do tema, da teologia. Então, assim, eu sempre me dediquei e sempre trabalhei na igreja. É uma coisa importante, nós nunca podemos deixar a igreja do Senhor de lado. Fazer as obras sociais, né, trabalhar com os excluídos, os mais humildes, né? Então a gente sempre tem que trabalhar. Isso toma de nós muito tempo, mas Jesus falou que aquele que não negar a si mesmo, né, não tomar a sua cruz, né, como que vai seguir a Cristo? Então Jesus fala, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você pegar aquela passagem da pesca maravilhosa, né, os discípulos deixaram ali os peixes na praia e foram seguir a Cristo, né? Então, o estudar é importante demais, né? Nos traz uma capacidade para poder servir a igreja do Senhor. E a gente tem que estudar muito mesmo, não é pouco, né? Eu apesar de estudar muito teologia, mas eu acho que ainda tem que estudar mais. Não acaba não, né? Não acaba não, né? É igual obra, né? Não acaba não. E é para servir, né? Então a gente vive assim. O senhor aconselharia
qualquer membro da igreja estudar a teologia ou acha que tem um público específico que tem que seguir esse caminho? Eu acho o seguinte, a teologia, para nós, né, para cada um que deseja, né, não é uma coisa imposta, é algo que você deve ter no coração. Né? Igual hoje um aluno me procurou e falou, pastor, mas como a gente deve ser, como que é ser pastor? Eu falei assim, olha, é algo natural, você vai trabalhando na igreja, a igreja vai te conhecendo como um pastor, te reconhecendo como pastor, como líder, e isso é coisa natural, né? Ninguém nasce pastor ou vai ser, né? A gente vai trabalhando para o Senhor, o nosso patrão é Cristo, então nós vamos trabalhando e Cristo vai fazendo a obra em nós, aquilo que Ele chamou, nós vamos atendendo, né? E eu não sou uma pessoa de falar não, e sempre estive disponível na obra. Lógico que é o dia que eu estou, às vezes, doente, ou com uma prova naquele dia, né? Não dá, mas sempre estive disponível. E isso o Senhor sempre me deu força para poder continuar. Bacana, grande exemplo aí, ó. Não tem às vezes a pessoa acha que... A gente sabe que tem pastores vocacionados, mas antes da vocação, tem que ter a disposição, né? Disposição é o mais importante, e ainda mais na igreja. Sempre tem algo para fazer. Sim. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre vai ter uma pessoa fazendo muitas coisas. Vai sempre estar pesando mais para um do que para outro. Eu também daria um conselho para quem está ouvindo aí, para esse aluno que fez essa pergunta, buscar primeiro o reino de Deus. Busca o reino, porque Cristo vai encaminhando, direcionando. E as demais coisas, né? Serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Esse desejo no coração aí. Eu sempre tive uma grande disposição de trabalhar. Sim. Na obra, sempre gostei de ajudar em algo, em alguma coisa. E o processo, pastor, parece que hoje a maioria das pessoas não querem passar pelo processo. Entende que já tem que logo ocupar um cargo lá em cima e querer fazer algo. E não é fácil, é difícil, precisa estudar muito. Justamente. Tem que amar as pessoas. O senhor falou aí um pouco da obra social, né? A ética cristã, ela com certeza também, Cristo ele vai nos direcionar para fazer a justiça social, sim, obras, é importante o papel da igreja, fazer diferença na comunidade. A sua igreja tem algum tipo de projeto específico? Tem. Nós trabalhamos, né? Primeira coisa é o seguinte, o mundo evangélico, né? Hoje ele é muito tímido nas obras sociais. Eu vejo que ele tem que ainda ampliar mais esse trabalho, né? Porque tem um trabalho evangelístico muito bonito, muito importante. Mas o trabalho social, ele ainda tem que aumentar mais. Não que não tenha, porque tem um trabalho muito bacana social, né? A ajuda comunitária é muito grande, né? Existe. Então, a igreja, a nossa igreja trabalha no sentido de arrecadar cestas, né? Roupas, né? Ajudar, vamos supor, pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma conta de luz, de água, nos procura, né? E nós trabalhamos assim também em detectar essas pessoas, porque às vezes tem até vergonha, tá do nosso lado lá na igreja, e tem vergonha de falar, olha, eu estou passando uma necessidade na minha casa, então isso é um pecado da igreja mesmo, nós precisamos de ficar atentos, né? Identificar esses. E Jesus foi o maior diácono, né? Ele sempre serviu a igreja, ele sempre amou e nos ensinou a identificar não só os da igreja, mas os de fora da igreja, né? Uma das coisas da ética é a pergunta que Jesus faz, né, naquele episódio do samaritano. Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que está caído. Meu próximo é aquele que está fora da igreja. Meu próximo é aquele que está dentro da igreja. É aquele que está na minha frente, que Deus colocou a oportunidade de ser abençoado, de ser ajudado, né? E nós temos esse dever, essa tarefa, assim como nós fomos abençoados por Cristo, nós temos a tarefa de abençoar, a obrigação de abençoar nosso próximo e não ser omissos nesse momento, né? Que é uma tarefa difícil, mas nós temos que praticar esse amor aí o tempo todo, independente de igreja. Pelo que eu estou entendendo então também, a ética cristã, a ética no caso, a cristã na ética, a ética é também um dom de um pastor, ele tem que ter esse dom, né? Não tem? Tem. Porque é cada situação que o pastor é colocado que ele tem que decidir, ninguém vai decidir. Na verdade, muitas das vezes a gente que eu falo membro, o membro chega na igreja diante do pastor já com uma decisão. Sim. A gente já chega com uma decisão e lança lá, e o pastor tem que ter aquele discernimento, a ética. Sim.
Eu vejo o seguinte, o pastor, ele tem que usar dessa ética cristã, né, a todo tempo. Por exemplo, um aconselhamento pastoral, ele tem que guardar segredo mesmo. Inclusive, isso pela lei, ele pode guardar segredo e ele não precisa de contar para ninguém. Nem que ele seja um promotor de justiça, chame lá, você vai contar o que aconteceu com aquele ele não vai contar, porque o direito dele é inviolável, tá, de lei. Ele não precisa de falar isso não, porque ele é um líder religioso, então ele tem essa prerrogativa de manter o silêncio, o direito do silêncio. Mesmo que esse pecado seja um crime, por exemplo? Mesmo que esse pecado seja um crime. Ele tem o direito, e não só ele, mas qualquer líder religioso da igreja. Qualquer líder religioso. Entendeu? Então esse direito, e é ética isso. Ele está sendo um confidente para ele ajudar uma pessoa. Então ele não está ali, ele está ali de boa fé para ajudar uma pessoa. E quando ele está ali para ajudar uma pessoa, ele está usando da ética cristã para poder mudar aquela situação, né? Outra coisa também, por exemplo, o pastor não deu certo na igreja. Aí eles vão tirar aquele pastor, né? Vai receber outro. Como que ele vai receber o outro? Ele vai receber com amor, ele vai preparar a igreja para receber aquele pastor com amor. Tudo isso faz parte de uma ética do pastoral e tem a ética dos irmãos também, né? A ética na hora desde contar o dinheiro, aplicar o dinheiro da igreja, os recursos da igreja, a ética entre os irmãos, né? Não ter fofoca, intriga, confusões na igreja. Então a gente saber não só a moral comportamental, mas também a ética de ser ético. E por quê? Porque nós temos padrões de Cristo, padrões cristãos, relacionamento com esse Deus, aliança que nós não queremos quebrar, né? Eu acho que o senhor escolheu muito bem esse texto que a gente buscou lá no início, porque todas as vezes que o pastor vai estar diante de uma bifurcação, ou de uma dúvida, ou de um dilema, busca o reino e a justiça de Deus. Justamente. Que vai no caminho, né? Na prática na prática pastoral, o senhor deu esses exemplos aí, mas assim, o que o senhor tem visto que a gente, como igreja e como pastor, o que a gente precisa melhorar para aplicar mais essa ética no dia a dia da igreja, da comunidade? Eu acho o seguinte, primeiro o estudo da teologia, ele é muito importante para trazer essa ética à tona. Então a pessoa entender quais são essas virtudes e quais são os princípios que eu devo ter no dia a dia da minha igreja, tá? E não ser levado por ventos de doutrinas, de coisas que estão entrando na igreja que são amorais. Há casos, né, até de palavrões no púlpito, coisas que são, aí já parte para o imoral, né, do comportamento. E no comportamento moral, né, o comportamento moral, nós devemos ter uma certa integridade em tudo que a gente fala, em tudo que a gente vive, o nosso comportamento como exemplo de igreja para todo mundo. E outra coisa, quando a gente vai para essas obras sociais, que eu cheguei num ponto aí, é o que eu falei da timidez da igreja, né? É ético também a gente ajudar o próximo, mas como? Ajudar sem querer nada em troca. É como um pastor lá do Rio que pintou a casa da irmã de uma senhora e a senhora falou, quanto que eu pago? Não, não preciso pagar nada não. Mas eu tenho que ir para a igreja de vocês? Não, não precisa ir para a nossa igreja não. Nós viemos aqui praticar o amor de Cristo. Então essa é a virtude que nós devemos aprender e ir além, né? A palavra de Deus nos ensina que conhecereis aquela árvore pelos seus frutos. Então, quais são as obras sociais que a nossa igreja está fazendo? Quais são os frutos que ela está dando de bondade, benignidade, ação social, né? E outros frutos que a gente pode comparar, que a gente tem que realmente externar, uma igreja tem que externar e crescer nessa praxis, nessa prática, né, do amor. Isso tudo faz parte de uma ética. Então a igreja tem que ir mais longe. A igreja tem que andar mais. Eu também creio, pastor. Eu creio que nós precisamos viver mais aquilo que a gente está pregando. E a questão social, a igreja sempre foi muito tímida para praticar. Não que ela não faça, né? Faça, ela faz. Mas geralmente a gente faz muito pouco e igual o senhor deu o exemplo lá que a gente também faz. Junto cesta, mas sim, seria muito importante cesta e creche, eu acho que é o básico que as igrejas fazem. Mas eu acho que seria até muito importante
que nós tivéssemos uma voz mais ativa também na sociedade para atingir algo mais. Eu vou dar um exemplo assim que eu já vi. Tem igrejas que têm um trabalho social maravilhoso dentro da cadeia. Sim. Então a gente está vivendo um ano de política, polarização de pensamentos, de ideologias, e muitas das vezes eu acho que o que nos deixa tímidos quanto a atuar nessas questões, talvez até o medo de passar por uma... de estar vivendo uma política... A ou B, né? A ou B, vou dizer até comunista, vamos dizer assim, populista. Sim. Porque sempre vai estar ligado, geralmente a obra social ela vai estar mais ligado a uma política de esquerda. E a gente vai ficar um pouco receoso de achar que vai ser taxado. Mas não tem nada disso. Não tem nada disso. A Igreja de Cristo não tem nada a ver com política. Porque antes que houvesse esses pensamentos, a igreja já atuava. Já atuava. E a igreja ela tem poder próprio, né? Como se diz, ela é autossustentável. Ela mesmo gera as coisas que ela tem que gerar. Então, ela não é uma empresa, ela não é uma entidade filantrópica também, ela é uma igreja. Então, a igreja, ela vive os conceitos de igreja, de pregar a palavra, de amar o próximo, de viver, dar o sopão na hora que tem que dar, né? Então, assim, essas ajudas, né, nós temos que aumentar mais, tá? Às vezes eu chamo pessoas para trabalhar nesse sentido e as pessoas já ficam com dificuldades. Outras gostam, mas a maioria não tem essa chamada tão forte, né? Por isso que eu falo que é tímida, ainda temos que melhorar muito nisso aí. E a gente não precisa ter esse medo, mesmo porque a verdadeira religião vai ser fazer a justiça social, vai ser cuidar do necessitado, da viúva e dos órfãos. Isso. Então, eu até estou falando isso porque eu sei que tem gente tímido com relação a isso. Houve uma época, no século passado, que houve até um grande congresso lá na América abordando esse tema. Eu esqueci o nome do concílio, Pacto de Lausanne, se não me falha a memória. Da Missão Integral. Isso. Então a gente às vezes fica um pouco receoso de partir demais para o lado de lá. Né? O senhor até citou aí a questão da Missão Integral, e hoje no Brasil, por exemplo, ela virou meio que politizada. Então a gente fica com mais medo ainda, mas isso não deve interferir. Cristo já dizia para a gente fazer isso. Tem o texto de Mateus que vai dizer que os discípulos vão perguntar, mas quando foi que nós fizemos isso? Ele falou, quando você foi na cadeia visitar o que estava preso, quando você cuidou do doente. O senhor citou a parábola do próximo aí, do samaritano. Isso. Então, está no cristianismo. Está no cristianismo. Isso. E o ethos é natural, né? O ethos vai brotando na gente porque a gente tem que viver o formato de Cristo, o padrão dele, né? E ele é o tudo, o todo, né? Tudo vai convergir para ele. Então, no final dos tempos, né? A gente vai entender que ele é o céu, ele é a glória, ele é o poder. Nós vamos estar nele, inserido nele, como Jesus falou, enxertado na videira, né? Cristo é o que nos abraça, que nos acolhe, que nos ama. E quando a gente aceita um desses pequeninos, nós aceitamos Cristo também. Então, Cristo está ali, né? Nos conduzindo, né? É gostoso, né? Fazer essa obra, praticar o bem, praticar o que Jesus ensinou, é gostoso. Isso fala que corta até a nossa ansiedade, né? Que você falou, corta a nossa ansiedade, nos dá mais força, mais alegria, mais ânimo. Quando você ajuda uma pessoa, é uma bênção, você está ajudando a você mesmo, né? O seu caráter, né? A sua vida. É muito você legal. Está construindo algo, né? É muito legal. Pastor Levi, foi muito bom te receber aqui, privilégio. Obrigado. Eu queria aprender um pouco mais desse assunto, que a gente ficasse mais tempo aí falando sobre isso. Foi bom. Porque todo assunto... cafezinho do teólogo, né? A gente para bater um papo assim. É gostoso, gostoso. E a gente vê que tem gente praticando e há em nós o desejo de praticar ainda mais, fazer algo além, porque a teologia verdadeira vai ser, eu acho que vai resumir naquilo que a Bíblia falou da religião, é cuidar do outro. Eu acho que o ponto principal da teologia não é discutir quem está certo ou quem está errado. O ponto principal é fazer a diferença para fora da igreja. Porque aqui dentro da igreja tá legal. A gente está ensinando, está aprendendo, está cuidando de alguns. Mas eu tenho essa preocupação de que o teólogo consiga influenciar, mudar a ideia,
Talvez a gente não vá se candidatar a vereador, a deputado, mas a gente vai fazer opinião, formar uma opinião. Justamente. Mudar a cabeça de alguém que está indo no caminho errado. Influenciar. Eu queria que o senhor finalizasse, concluindo aí esse assunto gostoso, e desse um recado também para quem está ali ouvindo a gente ali. Eu vejo o seguinte, nós temos sempre que fazer uma releitura bíblica, né? E o que é reler a Bíblia? É tirar justamente da Bíblia os princípios básicos, né, do cristianismo, como a humildade, né? Jesus fala dos humildes, né? Princípios do Sermão da Montanha, que o reino o reino não é para nós, né? Nós servimos esse reino, nós estamos submissos a esse reino. Paulo diz que nós somos escravos de Cristo. Então, esse ponderamento de reler a Bíblia e entender nos faz melhores a cada dia, nos torna cristãos de verdade, não cristãos rasos, sabe? Que está correndo atrás do vento, atrás das coisas materiais, desse mundo que está cheio de oferecendo as luzes para nós, né? E que nós não precisamos dessas luzes desse mundo, essas coisas que nos chamam a atenção, esses shoppings que a gente fica ali escravo deles, né? Não vê o outro que está fora do shopping, né? A gente fica sempre ali dentro, escravo daquele consumismo, escravo daquele mundo fechado. E biblicamente Jesus fala para que a gente tenha olhos de águia mesmo, assim, olhos abertos, olhos que vão ver além, né? Que vão ver o próximo com amor, vamos aceitá-los, né? Jesus olhava para o outro com compaixão, com piedade, com amor, né? Ele se curvava, ele se inclinava para tirar aquele que estava caído do chão e levantá-lo, para que ele pudesse caminhar, né? Ser curado, né? Não só de enfermidade física, mas a enfermidade interior, né? Então Jesus, eu vejo que a gente tem que fazer essa releitura. A gente tem que aprofundar mais na verdade. Para isso o curso de teologia, para isso você tem que estudar muito, né? Para você entender melhor o Evangelho. Às vezes vem muitos ventos na internet, coisas que cada um fala uma coisa, mas o importante é você ter a base, né? O piso, os princípios básicos do cristianismo. Então, estão alicerçados aqui na palavra. É isso que eu deixo para vocês. Obrigado, professor Levi, obrigado mesmo, viu? O que o senhor falou aí, vamos resumir no modo como Jesus resumiu a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, nós vamos no caminho. Muito obrigado para você também aí, viu? Que nos acompanhou, que até agora aqui nesse programa. Não esqueça, compartilhe, curta, comente. Nós estamos aqui aprendendo juntos, conhecendo pessoas especiais, pessoas com conhecimento para nos repassar. E eu gostaria muito que você mantivesse firme conosco nesse propósito aqui nesse canal. E vamos adiante, vamos conhecendo mais pessoas, vamos colocar em prática aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor e professor Levi. Obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer também. Obrigado.